Bom dia! A paz do Senhor! Estamos começando esse nosso devocional de sábado, dia 29 de novembro de 2025. Este sábado lindo que o Senhor proporcionou para nós. Hoje é o penúltimo dia, né? Penúltimo dia de novembro. Então, semana que vem já é dezembro, né? Olha só que maravilha. Nós podemos dizer Ebenezer, pois até aqui tem nos ajudado o nosso Senhor. Bom dia, Léo, a paz do Senhor. Bom dia, Ângela, a paz do Senhor. Estamos aqui firmes e fortes, né? Trabalhando daqui a pouquinho, né? O nosso encerramento do SAM. Hoje é encerramento do SAM. O SAM foi uma grande bênção neste ano de 2025 e desejo que para 2026 seja melhor ainda. Então fica ligadinho, viu? Cursos novos estão por vir. E o Senhor tem feito sinais e maravilhas no nosso meio. Quero te convidar a você se colocar na presença do Senhor para nós, neste momento, queimarmos incenso, que são as nossas orações, as nossas lágrimas. Então se coloque na presença deste Deus maravilhoso e juntos vamos orar ao Senhor. Se não fossem as tuas misericórdias, que a cada manhã se renova em nossas vidas, estaríamos consumidos. Tanto erro, tanta falha, tanto pecado, o inimigo vem cobrar a postura do Senhor quanto às nossas vidas. Mas nós temos um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que não nos acusa, pelo contrário, nos ensina, tem a cada dia transformado as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, desejamos que neste dia o Senhor continue a fazer esta obra de milagre, esta obra de poder em nossas vidas. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Pai, repreendo todo o mal que pessoas induzidas por Satanás, seus demônios, pela sua carne, fez trabalhos, mandingas, feitiços, bruxarias, para que pessoas fossem acometidas de loucura, de enfermidades, casamentos destruídos, pessoas desejando a morte de outros, através de trabalhos satânicos que são feitos. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos o sangue de Jesus sobre essas vidas que estão sendo vítimas desta obra maligna. Senhor, venha guardar as famílias, principalmente as famílias dos nossos irmãos em Cristo, pois contra as nossas vidas não vale encantamento. Todo encantamento já caiu por terra em nome de Jesus. Nós clamamos pelo nome de Jesus, nome que é poderoso, nome que é soberano, nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Quando o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, mas nós que somos Teus servos, já fazemos isso, Senhor, porque nós Te amamos e nós desejamos cada vez mais
estar unidos contigo. Eu oro pela igreja do Senhor aqui nesta terra. Eu oro pela igreja do Senhor nas nações. Eu oro pela igreja que está sendo perseguida nesta hora. A igreja esquecida. Quantos irmãos estão fazendo a tua obra em muitas nações, que não tem ali um sustento, mas que creem que estão fazendo esta obra de poder e de amor. Senhor, venha visitar os nossos irmãos nesta hora, ministros da tua palavra. Eu oro pela igreja no Oriente Médio, essa perseguição contra a tua igreja. Continua fortalecendo os nossos irmãos, Senhor. Continua fortalecendo os nossos irmãos. Nós oramos e intercedemos e aprendemos muito com os nossos irmãos ali no Oriente Médio, na África. Mas eu peço a Ti, olha também para a igreja perseguida aqui nas Américas, aqui no Brasil, essa perseguição silenciosa, essa tentativa de calar a voz do Senhor aqui nesta terra, a voz profética. Eu oro pela igreja do Senhor na Venezuela, em Cuba, Nicarágua, e que a tua destra fiel, a tua mão poderosa, venha agir poderosamente sobre estas nações. Te peço, Senhor, porque eu sei que Tu nos ouve. Eu sei que o Senhor está conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que nos acompanha dia após dia, um Deus que não dorme, não cochila, porque se isso tivesse acontecido, já estaríamos consumidos. Quero Te agradecer pelo dom da vida, Senhor, pelo ar que eu respiro. Quero Te agradecer pela minha casa, minha família espiritual, a igreja do Senhor. Oro pela vida do anjo da igreja, o pastor Joel Estevanato, toda a sua casa, a sua família, o ministério eclesiástico desta igreja. Cada vida que compõe esta igreja, que o Senhor continue abençoando, guardando e livrando de todo mal. Eu oro por essa denominação. Na representatividade do pastor Luiz Fernandes Bergamin, continua dando vida, saúde ao Teu servo. Todos aqueles que o Senhor tem levantado para ladear o Teu servo, mas também como pastores, presidentes, pastores dirigentes das nossas igrejas, desta denominação. Oro pelas denominações. Eu oro pela igreja do Senhor aqui nessa região da Zona Norte, São Paulo, do Brasil. O que eu Te peço, Senhor, porque nós temos o mesmo propósito, que é levar a Tua palavra, evangelizar e fazer discípulos. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Com bastante alegria, vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor.
estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir aqui no nosso devocional. Ângela, nesse sábado, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, só um instante. Oi? Sábado, dia 29. É que eu não tenho falado, né, daquele quadro que nós falamos, a sessão saúde, né? Eu quero falar hoje com o pessoal na sessão saúde, e da página 395, né, nós vamos falar uma curiosidade aqui, né, sobre a febre maculosa. Então, a febre maculosa é uma doença causada por uma bactéria. Entre seus sintomas estão febre altas, dores no corpo e manchas na pele, transmitida pela picada de um carrapato. A febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato, né, por um tipo de carrapato, se eu não me engano, é o carrapato estrela. E podemos destacar febre alta, dores musculares, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômitos, além de manchas vermelhas pelo corpo. O tratamento baseia-se no uso de antibiótico, né? Então, tome muito cuidado, você que vai numa região rural, né, onde tem esse tipo de carrapato, tome muito cuidado. E procure também saber se existe alguma vacina para prevenção,
tá? Então é muito sério. Então nós trouxemos aqui o quadro da sessão saúde. Lembrando que amanhã nós temos os nossos 2 cultos, culto de adoração e comunhão, às 10 da manhã e às 19 horas. Às 10 da manhã e às 19 horas, o culto de adoração e comunhão, tá certo, meus amados irmãos? Lembrando que as agendas Apacentai, elas já estão disponíveis para que você adquira, né? Você que pagou o seu voucher, você venha adquirir aí a sua agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. E amanhã, às 10 da manhã, terá o lançamento do nosso Apacentai Kids. Amanhã, às 10 da manhã, dia 30 de novembro, o lançamento do nosso Apacentai Kids. Dados os recadinhos, né? Lembrando também que de segunda a sexta nós temos o nosso MandaCast na nossa programação, então não perca. Semana que vem eu estarei de férias, né? E aqui conosco estará os servos de Deus conduzindo este devocional. Agora sim, né? A palavra dessa semana, a temática dessa semana é: devotos aprendem a orar. Devotos aprendem a orar. E a palavra que tem norteado a nossa semana está no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 7. E a palavra diz: Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará o incenso. E hoje o Senhor tem essa palavra poderosa para as nossas vidas, que eu aprendo muito com essa palavra que está na primeira carta aos Tessalonicenses. E falando aos Tessalonicenses, né, nós estamos na campanha da carta aos Tessalonicenses. Então, quinta-feira foi uma grande bênção. Está acontecendo às quintas-feiras pela maestria do nosso pastor Joel Estevanato. Então, você que perdeu essas 2 quintas-feiras, busque e venha pegar o conteúdo, né, que foi passado para a gente. E esta quinta-feira, a próxima, não perca, venha pessoalmente aqui, presencialmente, receber esta palavra do Senhor. Então, nesse dia, nós vamos ler a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orem sem cessar. É só isso. Orem sem cessar. Senhor, nós precisamos aprender a orar sem cessar em todo o tempo. Em todo o tempo, nos ajuda. E nós pedimos que esta palavra venha a ser revelada aos nossos corações, porque precisamos da revelação do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Pastor Joel, ele escreve aqui um texto para a nossa reflexão, e presta atenção, ele escreve assim: empresto a doutrina do apóstolo Paulo para encerrar a semana focada na postura dos intercessores. Faço isso para lembrarmos que o ensinamento de Jesus sobre a oração deve ser algo contínuo em nossa memória e também nos nossos comportamentos. Vou acrescentar aqui, tá bom? Portanto, orem como Jesus te ensinou a orar todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, às vezes com palavras, mas sempre com atitudes. Você concorda? Concorda com a palavra de Deus? Nós temos que orar sem cessar. E você concorda também com o texto do pastor Joel? Essa questão da oração, gente, nós temos que aprender o seguinte: quando nós temos o prazer na oração, sabendo que a nossa carne, ela sempre vai dizer não. Existe uma briga intensa que envolve a nossa carne e o espírito. Porque a carne, ela luta sempre contra o espírito. Então, quando nós vamos orar, nós sentimos aquele sono, aquela vontade de falar não. Isso é a carne.
Isso é a carne querendo nos paralisar de fazer a vontade de Deus, que é orar sem cessar. E oração é quando nós estamos em contato com o Senhor. Existe a oração que nós colocamos palavras. Essa é a oração mais comum, né, que nós podemos ali imaginar. Mas a nossa vida, nós temos que ter uma vida em oração. Mesmo aquela oração silenciosa, porque a palavra do Senhor diz que antes mesmo de palavras chegar nos nossos lábios, Ele já conhece todas elas. Então a nossa vida tem que ser um tempo de oração ao nosso Deus. E quando nós vamos nos envolvendo cada vez mais com oração, a intercessão, nós vamos observando que muitas coisas começam a acontecer. Porque nós temos que ter essa postura, como diz aqui no texto que o pastor deixou para a gente, a postura de intercessores. Nós temos que estar posicionados e com essa postura de intercessores. Intercedermos pela nossa vida, intercedermos pela nossa família, intercedermos pelos nossos familiares, parentes, pelos nossos amigos, interceder pela igreja do Senhor, a nossa família espiritual, intercedermos pela nação. Você acha que você tem motivo para interceder, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes? Temos motivos? Então nós temos que orar em todo tempo, em todo tempo. Então ore ao Senhor, busque. E quanto mais nós oramos, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando a orar. Porque nós mesmos não sabemos orar, por isso que a palavra diz ali em Romanos, que Ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Nós não conhecemos a linguagem do Espírito para com o Pai. Mas o Espírito Santo intercede por nós em todo tempo Ele está intercedendo por nós. E quanto mais nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós vamos vendo que as nossas orações, elas vão ficando eficazes. O Senhor vai atendendo, vai derramando sobre nós das tuas bênçãos sem medidas. Olha só o que Tiago, ele escreve na sua carta. Tiago, ali ele escreve na sua carta, e dividido, né, em capítulos, né, depois veio os capítulos. Capítulo 5, o versículo 16, diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outras versões, se você achar, Ângela, eu vou pedir para que você coloque, tá? Muito pode a oração do justo. Né? Tem outras versões, porém o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. É só pegar a última parte, né? A parte B, que diz, obrigado, Ângela, Almeida Corrigida e Fiel, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A eficácia vai causar, assim, efeitos na nossa vida prática. Você vai ficar mais calminho. Você vai ficar mais sábio. Olha só, motivo das nossas orações, pedir sabedoria de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus para as nossas vidas. Em todo tempo. Porque em todo tempo, se você for analisar, em todo tempo nós temos motivos de errar. Nós temos motivos de pecar. A nossa carne nos dá esse motivo. Está certo ou não, Ângela, Léo? Né? Em todo tempo, se nós vacilarmos um pouquinho, pecamos. Por isso que nós temos que estar sóbrios. Aí a carta que Pedro escreve,
nós estarmos sóbrios e vigilantes. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Se você puder achar também, Ângela, tá bom? Por favor. Ele está em nosso derredor. E ele fica rugindo como um leão, procurando uma presa para tragar. Mas aqueles que têm uma vida em oração, uma vida de oração, o inimigo não pode chegar ao seu redor, porque ao redor do justo, ao redor daqueles que amam a Deus, estão os anjos do Senhor. Obrigado, Ângela. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sei que você não assiste novela. Eu também não assisto, mas você já assistiu, né? Fala a verdade. Você já assistiu, Léo? Já assistiu também, né, Angela? Né? Tinha ali aquela novela, eu não lembro, tá, o enredo da novela, eu não lembro nada, mas eu só lembro o título, A Próxima Vítima. Minha mãe, ela trabalhou nessa novela também, minha mãe era atriz, deu uma pontinha, só sabe um negocinho assim que, né? Aí minha mãe falou, eu falei, cadê, mas já passou. Mas essa palavra está falando quem é a próxima vítima, porque Satanás está ao derredor, procurando alguém para tragar. Eu que não quero ser essa vítima. Por isso eu tenho que orar em todo o tempo, viver uma vida justa, uma vida santa em todo o tempo, e que não seja você, que não seja a nossa casa, que não seja os nossos filhos, que não seja os cônjuges. Porque a nossa casa, ela tem que estar guardada no Senhor, por isso que nós temos que orar e aprender sempre que devotos aprendem a orar. Então busque cada vez mais o Senhor em oração. Busque cada vez mais. Glória a Deus. Deixa eu parar por aqui, mas peço que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. Eu oro nesta manhã, na oração do dia, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine e nos chame para a oração. Você também precisa? Então curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine e nos chame para a oração. Senhor, nessa oração do dia, nós pedimos a Ti, Santo Espírito de Deus, que o Senhor nos ensine a orar. Que tenhamos esse chamamento para orar em todo tempo. Em todo tempo. Porque nós aprendemos que há um efeito no mundo espiritual a oração do justo. Que esse efeito seja favorável. As bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Que esses efeitos sejam favoráveis, para que a Tua vontade aconteça em nossas vidas, em nossas famílias. Por isso eu te peço, Senhor, por isso eu imploro, nos ensine, mas também nos chame para a oração. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos nesta manhã. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, já passei os recadinhos para vocês. Desejo que você tenha um final de semana ricamente abençoado, um sábado maravilhoso, um domingo mais ainda, porque amanhã é dia de receber a palavra de Deus, né? Como eu falei, eu volto, deixa eu ver quando eu volto, dia 10, por aí, volto dia 10, tá? Assim espero, né, que o Senhor permita, né, nos dê vida, saúde, para que nós possamos nos encontrar novamente, tá certo? Como é de praxe, né, tenho falado para vocês que aos sábados o nosso devocional ele é online e por isso nós não mandamos esses abraços, né, de uma forma nominal. Mas segunda-feira vai estar aqui um pregador da palavra do Senhor e ele vai mandar abraços para vocês, tá? Então continue interagindo e receba os nossos abraços.
Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família, manda aqui. Beijos, 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 beijos. E até mais, se Deus quiser. Tchau. Digno é o Senhor de toda glória e honra. Em ti